Oi, meu nome é Nathan e hoje eu vou falar sobre o filme Que Horas Ela Volta. Nos dias de hoje é comum perceber que alguns setores da sociedade tentam de alguma forma negar a escravidão. E tudo isso com o objetivo de invalidar políticas públicas. Mas as ações afirmativas, como por exemplo as cotas raciais, elas partem da premissa de que existem heranças escravistas na nossa sociedade. Essas heranças continuam sendo até hoje elementos estruturantes das nossas relações sociais. E a gente pode notar ela em diversas áreas. E nem mesmo a arquitetura fica de fora disso. Ainda hoje existem apartamentos com o chamado quarto de empregada. Nada mais é do que um simulacro para senzala, só que adaptado para o ambiente urbano. E é sobre isso que Horas Ela Volta fala. Que Horas Ela Volta é o primeiro longa da diretora Ana Mui Laerte. Ela conta a história de Val, que é a protagonista do filme, uma diarista que sai da sua pequena cidade natal para ir para a cidade grande, em São Paulo, para conseguir um emprego. Bom, e com isso ela teve que abandonar sua filha. Val passa a morar num quartinho na casa dos seus patrões e ela vive à base de regras que não foram escritas em nenhum livro. E tudo isso vira de ponta a cabeça quando Jéssica vai prestar vestibular e ela se muda para São Paulo, também deixando sua cidade natal, para morar com a sua mãe. Durante boa parte do filme é utilizado uma câmera estática que dá a sensação de um teatro filmado. E isso dá mais liberdade para os atores executarem melhor as suas performances. Falando em atuação, o filme ele é protagonizado pela Regina Casé, que faz a Val, que mostra um excelente trabalho na interpretação, seguido de Camila Mardo, que também passa um grande peso para a personagem. E também Karina Tales, que faz o papel da Bárbara, que é uma grande antagonista no filme. A narrativa do filme é bem simples e a história é bem sensível. Ele passa longe de ser um padrão hollywoodiano com aqueles famosos 3 atos, e também passa longe de ser um filme com o padrão europeu. Ele não é denso e nem muito pesado, e na verdade ele até possui alguns alívios cômicos, mas o que carrega no filme são os diálogos, as situações e as relações entre os personagens. E que isso é o mais interessante de ser analisado, até porque o filme ele possui um grau de verossimilhança bem alto. Ele se comunica muito bem com os tempos atuais e reflete muito bem a nossa sociedade de hoje, como por exemplo o racismo estrutural, o snobismo social, as disparidades socioeconômicas e até mesmo a paternidade. Bom, existem alguns elementos que estão contidos no filme que eles são essenciais para contar a história e que também possuem um grande simbolismo. Por exemplo, a xícara. O conjunto que a Val dá para a Bárbara tem as cores preto e branco, e a forma de como ela monta, que até mesmo ela diz casado, na verdade aquilo pode ser uma metáfora para a mistura de classes, de quando você tem a Jéssica vindo para casa dos patrões da mãe dela, e daí passa a ter um conflito entre os personagens daquele ambiente. A mesa também possui um papel importante para a história do filme, porque ela conta o que está acontecendo em cena. Por exemplo, a primeira vez que aparece a mesa num jantar, a gente nota que ela é bem extensa e que a família que está lá, os integrantes, eles estão distantes um do outro e nenhum deles olha um dentro do olho do outro, e também todos estão em seus celulares.
Isso passa o tom de um distanciamento entre os membros da família e que algo está errado ali. E já no final, a gente vê uma mesa na cozinha, na casa já comprada da Val, uma mesa curta, e a Jéssica e a Val, elas se olham dentro no olho da outra e elas conversam, elas sorriem. E também é nesse momento que a Jéssica já chama a Val pela primeira vez de mãe, ou seja, é ali que a gente vê uma conexão entre as duas pela primeira vez. Outra coisa é o sorvete, que no início ele é apresentado como um elemento de ato de união, já que o Carlos ele oferece para Jéssica para um intuito de agradar ela, porque ele se vê apaixonado por ela, porque ela é diferente de Bárbara, ela é mais exploradora, ela é mais curiosa, mais liberta. A Jéssica entende a arte de Carlos e por isso até ele chega a pedir ela em casamento. Então, enfim, ele oferece o sorvete para ela para tentar agradar ela, e esse mesmo sorvete que é mostrado no final, ele é um elemento crucial para o estopim do filme, porque é aí que a Bárbara vê a Jéssica pegando o sorvete do Juninho e que aí ela estoura e sai da casa dos patrões da mãe dela. E outro também é a piscina, o lugar onde não podem entrar, porque seria uma falta de respeito. Bom, e até mesmo a Jéssica fala para Val, da onde você tirou essas regras que não estão escritas em nenhum livro. Val até tenta responder dizendo, a gente já, esse tipo de coisa a gente já nasce sabendo. Que nada mais é do que regras que são desde o período da escravidão, de que, olha, daqui vocês não podem entrar, né? Bom, e esse tudo é visto de uma forma bem mascarada, porque do mesmo modo que a Bárbara diz que Val é da família, praticamente da família, mas ao mesmo tempo ela não pode ir à piscina e nem mesmo jantar na mesma mesa que os seus patrões. Ela tem que esperar e comer na mesa da cozinha. Existem outros filmes que também tem esse debate que horas ela volta também expõe, como por exemplo O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que também mostra esse retrato da classe média, mas e também tem um curta documentário chamado Babás, do Concielo Lins, que conta como era a situação das babás e os anúncios que eram feitos no início do século XX aqui, e que não muda muito com os dias de hoje, porque o papel do diarista, da babá, era praticamente quase igual ao da mãe. Tanto é que até no início do filme a gente vê aquela cena da Val com o Juninho, e que mostra praticamente uma relação de mãe e filho, já que a Bárbara, que é a mãe verdadeiramente do Juninho, ela está sempre trabalhando ou fazendo outra coisa que não é cuidar do seu filho. E no final a gente vê isso na prática, as suas consequências. Juninho se sente mais afetivo com Val do que com a sua própria mãe. A Bárbara abraça o seu filho, mas ele não se sente confortável. Ele se sente mais confortável com a Val. Quando ele não consegue dormir, ele vai no quartinho da Val e dorme com ela na mesma cama. E a gente vê que isso atrapalha
ambos os lados, dos pais, porque a Jéssica também foi abandonada pela Val, a mãe dela, e isso trouxe um distanciamento e um conflito entre as duas personagens. O filme Que Horas Ela Volta é um filme sensível e extremamente necessário nos dias de hoje. Ele tem potencial para se tornar um grande clássico do cinema, com pautas sobre preconceito, discriminação e também com uma ótima história sobre paternidade. Bom, então é isso, essa foi a minha crítica e análise de Que Horas Ela Volta e tchau!